Eu vou tentar convencê-los a dormir melhor esta noite. Para todos que não são da cidade de São Paulo, pizza, vinho, curtir a Avenida Paulista não é tão fácil quando a gente tem que pensar na importância do sono. Agora que o Dr. Fernando passou muito bem a fisiologia do sono, ele comentou sobre o impacto biológico que a gente tem com a privação de sono, e é sobre esse tema que eu vou mencionar aqui hoje para os senhores. A privação de sono, ela se inicia na Revolução Industrial. Até então, a gente tinha um turno de trabalho, passa a ser 2 turnos, e o maquinário precisava acontecer. Esse maquinário fica muito diferente quando a gente olha um bebê. Que coisa linda esse bebê adormecendo, reparem na atonia muscular que acontece durante os episódios de sono REM, o irmão egoísta, fissurado na imagem interativa que tem na televisão, e esse bebezinho nos encanta por essa sonolência. Tudo isso muda quando este mesmo bebê envelhece. E como o professor Sérgio Tofik mencionou muito bem, quantos não perdem as suas vidas? Quem aqui não conhece alguém que morreu nas estradas brasileiras? A mesma atonia muscular, a mesma pressão do sono acontece em toda a nossa vida, só que alguns casos fatais. O Edison fez o advento da energia elétrica e, com isso, ele expandiu a vigília. Essa vigília expandida, ela foi incrível para que a gente consiga ter várias atividades durante o nosso dia. No entanto, a gente tem uma outra situação quando a gente pensa nessa energia elétrica acesa. Hoje já é sabido que quanto maior o desenvolvimento econômico de um país, maior é o número de luzes acesas. A gente tem ainda, em sequência, a televisão, que os senhores aqui vão lembrar que tinha uma época que era Globo, SBT, Manchete, Cultura, Bandeirantes, que tinha a novela das 8, que acontecia às 8, porque o telespectador estava em casa para assistir a novela, o Jornal Nacional precedia. Depois tinha algum programa de humor e o Sessão Corujão, que acabava às 1h da manhã. Hoje em dia, nós temos os canais abertos e à 1h da manhã nós temos desenhos animados. Isso mostra que a televisão mudou o nosso cenário de privação de sono. Mas nada foi mais contundente do que a internet. A internet, essa atividade que conversa conosco, que nos mantém acordados. Quem consegue pegar seu celular, deitar na cama e ficar 12, 14 minutos na internet? Uma busca leva a outra. E hoje, depois do Jornal Nacional, depois da novela, que agora virou às 9, depois da minissérie, nós ainda vamos para a internet. Ou seja, nós somos uma sociedade que não dorme. E com isso, as luzes se acendem. Reparem nos países com maior número de iluminações, ou seja, maior número de pessoas acordadas. Essa pressão sobre a sociedade, há muitos que perguntam: será que eu consigo dormir menos para trabalhar mais, enriquecer mais, produzir mais? Essa não é uma verdade. A gente deveria pensar: como eu faço para dormir melhor? 8 horas de sono, 6h30, 5h45 de sono de qualidade faz uma produção muito melhor, faz uma qualidade de saúde muito melhor. E essas são a geração do futuro. Esses são os jovens que vão para suas salas de aula, tendo ido dormir às 2h da manhã, porque estavam nas redes sociais, conversando com os amigos. Uma amiga me disse recentemente que agora tem uma tendência, uma moda entre os jovens, esperar meia-noite para cumprimentar o colega por WhatsApp. Então, os jovens ficam esperando dar meia-noite e no dia seguinte acordar 5:50, pelo menos na cidade de São Paulo, para cruzar o trânsito, para chegar numa outra região e iniciar suas atividades. Esses são os jovens que vão governar o país, e esses jovens estão privados de sono. Mas, falando em governantes, como fazer a posse de um presidente às 10h da manhã, no dia 1º, dia 2 de janeiro, por exemplo? Não tem como conter este bocejo, essa sonolência excessiva diurna. Essa é a realidade que nós temos. Independente do cargo que se ocupa, do sangue azul ou não, ou de nós, mortais, nós somos privados de sono. E essa privação de sono é autoinduzida. Não existe nenhuma pressão externa, tirando o trânsito, por preocupações políticas, medo, estresse, violência. O que nós fazemos é uma imposição de reduzir nosso tempo de sono
para aumentar o nosso tempo de vigília. Esse tempo de vigília cada vez tem se reduzido, já as pesquisas mostram que nos últimos 20 anos nós perdemos 2 horas de sono. O tempo ideal de sono, ainda que a mídia venda como 7, 8 horas, não é uma verdade. O tempo de sono é determinado geneticamente por cada um de nós. Levanta a mão quem se contenta com 5 horas e meia de sono. São conhecidos como os pequenos dormidores. Eles têm todos os ciclos de sono muito bem apresentados pelo Dr. Fernando, só que num tempo menor. Levanta a mão quem se satisfaz com 9 horas de sono. São os grandes dormidores. Mesmo que ele durma 9 horas e tirar 1 hora é o suficiente para ele sentir os efeitos da privação de sono. E os intermediários, ou também chamados de indiferentes, são aqueles que se contentam entre 7 e 8 horas de sono. A cama deveria ser usada para atividade sexual prazerosa e uma boa qualidade de sono, nada além. Levar computador, celular, jantar, o café da manhã e as interações, as DRs. Para as mulheres, vale o conselho, nunca fazer uma discussão de relação à noite, porque eleva o cortisol. Para iniciar o sono, o cortisol tem que estar baixo. Não é tão fácil assim numa cidade grande como São Paulo, que às vezes alguém leva 1h45 para chegar em casa, sem os xingamentos no trânsito, sem os receios da violência. Mas temos que ter um cortisol baixo para iniciar as noites de sono. E a cama, infelizmente, tem se transformado numa extensão da casa. Se os senhores forem lembrar, as nossas avós não tinham insônia. Elas tinham 6 filhos, não tinham micro-ondas, não tinha aparelho de café Nespresso. Toda a vida dela era de demandas domésticas e ela dormia muito bem, porque ela iniciava a sua noite na cama com o terço. E ela começava a rezar, e ela não conseguia dar volta no terço, porque ela adormecia antes. Isso se chama de condicionamento. A gente se condiciona ao nosso tempo de sono. O ideal seria deitarmos na cama, relaxarmos, pensarmos numa cor que a gente gosta, pensar numa imagem que a gente gosta, numa pessoa que a gente ama, e pensar como vai ser abençoado esse sono. Ao contrário que nós fazemos, pensamos na conta que nós não pagamos, na atividade que nós temos no dia seguinte, e isso eleva o cortisol, afastando o início do sono. Esse condicionamento hoje vende-se como uma técnica, por exemplo, de concentração plena, ou, por exemplo, mindfulness, meditação. As pessoas aprendem como concentrar em si mesmas, que a nossa avó sabia fazer isso muito bem. Era ou no terço, ou de manhã, ao passar o café. Ela fervia a água e ela era concentrada naqueles minutos de coar o café. Todas essas atividades em que a gente presta atenção em si mesmos, nós conseguimos induzir um sono melhor. Fácil falar, difícil é esquecer os problemas do cotidiano e iniciar uma boa noite de sono. E este é um problema especialmente nas mulheres, como o Dr. Sérgio Tofik mencionou muito bem. O cérebro das mulheres tem uma parte específica que se chama complexidade. A gente pensa no problema de ontem, no dia antes de ontem, e reverbera como pode ser a semana anterior em relação à semana seguinte. Nós temos uma dificuldade de desestressar, e daí eu aconselho para as mulheres não terem grandes discussões à noite, porque o marido vai dormir mesmo. A parte de complexidade do cérebro dele é ligar ou desligar. Quando ele deita na cama, ele desliga e ele faz o que é suposto para se fazer, dormir. Mas nós, mulheres, nos preocupamos porque ele dorme rápido, e aí ele vai iniciar o ronco em 7 minutos, e nós não conseguimos. Para essas mulheres, a nossa sugestão é: tente evitar atividades no computador à noite, porque descobrir na rede social que sua melhor amiga emagreceu 6 quilos não é tão fácil assim, e que sua segunda melhor amiga vai para uma viagem para Paris. São pequenos detalhes, mas o suficiente para elevar o cortisol. E aí o que acontece? Nós investimos em cremes, investimos em chás descafeinados, investimos no melhor computador, sendo que a gente deveria investir num bom baby doll, num bom travesseiro e um bom companheiro de cama que não ronque. E nós vivemos um paradoxo. Essa mulher, ela vai para o ambiente de trabalho cansada. Ela tem todas as atribuições do dia a dia e ela pensa: não vejo a hora de chegar em casa hoje mais cedo e valorizar o meu corpo e minha mente.
tema deste evento de hoje. Eu vou dormir. Só que na hora que ela chega em casa e vai dormir, ela se preocupa com aquilo que ela deveria ter feito. Será que eu não deveria ter estudado mais? Será que eu não deveria ter feito um curso? Será que eu não deveria organizar uma festa para convidar minha cunhada? Será que minha sogra está satisfeita como eu venho desempenhando meu papel de nora? E aí vem tantas atribuições, fora a pressão da própria mulher sobre suas atividades profissionais. Falando especificamente agora das crianças, bem lembrado pelo Dr. Fernando, as crianças hoje são privadas de sono. Hoje os pais se orgulham de dar um tablet para uma criança e dizer, ele já sabe onde é o botão menu. Isso é um desespero. Eu estava conversando aqui com o Dr. Pedro, como que hoje as crianças não sabem mais brincar de esconde-esconde, pega-pega. Quem daqui não sofreu bullying na infância? Quem daqui não subiu numa árvore e caiu? Qual foi a criança que não ganhou uma boneca Suzy? E nós brincávamos. Hoje, a atividade que se dá para uma criança, ela é interativa, ela é automática e ela é rápida. Com isso, a gente cria uma geração menos apta aos desafios que nós vivemos. Qual a resposta? Se essa geração Z vai ser melhor que a nossa, por exemplo, X, ainda fica uma pergunta aberta que talvez a gente não tenha testemunhos para contar. Mas essa criança privada de sono, ela ainda tem toda uma vida para ser resolvida. O problema que a gente tem é aqui, na área da saúde. Hoje, no Brasil, a gente não tem nenhum cálculo sobre os erros médicos, mas em outros países, como, por exemplo, Estados Unidos, a indústria dos processos, realmente nós temos os dados calamitosos sobre erros médicos que advêm de privação de sono. Eu vou citar somente 2 exemplos para os senhores, exemplos documentados, comprovados. O médico amputou a perna errada. E o segundo caso, o médico tirou o rim errado. Não há desculpas, não há, foi mal, lamento muito, na próxima eu vou tentar fazer melhor. Hoje se sabe, número de horas de privação de sono é a redução do desempenho de agentes de saúde.